Oi, bacanas! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Isabela, mas vocês podem me chamar de Isa. E estamos começando o primeiro vídeo aqui no canal Mergulha nessa História. E como tema, eu escolhi 30 fatos que revolucionaram setembro. Você sabe a quantidade de coisa que aconteceu? Bom, eu também não sei. Vamos descobrir? Então, antes de a gente começar o vídeo, já se inscreve, já compartilha com seus amigos, dá um joinha pra ajudar no canal e vamos pro vídeo. Bom, o primeiro fato de setembro foi que em 1985 foram encontrados os primeiros restos do então navio naufragado Titanic, encontrado pelos americanos no Oceano Atlântico. Segundo fato foi que em 1945 ocorreu o fim da Segunda Guerra Mundial. Terceiro fato foi que em 1996 os Estados Unidos lançam 44 mísseis contra os iraquianos da então guerra. O quarto fato foi que em 1969 Charles Elbit, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele é sequestrado por um grupo de ativistas contra a ditadura militar para assim serem libertados 15 presos políticos. O quinto fato foi que em 1997 morre Madre Teresa de Calcutá, uma das mulheres mais incríveis e que teve mais empatia e o amor pelo próximo, um símbolo do Prêmio Nobel da Paz. O sexto fato foi que em 1994, um relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, emitiu que havia um buraco na camada de ozônio, atingiu os níveis máximos. Então, gente, imagina como deve estar hoje, né? Com o aquecimento global e todas essas coisas. O sétimo fato e mais importante da história do Brasil foi que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou independência de Portugal. Ele se tornando, o primeiro imperador constitucional do Brasil. E aí a gente tem que agradecer porque tem feriado, né, gente? Obrigado, Dom Pedro! Bom, o oitavo fato foi que em 1943 a BBC de Londres, ela divulga oficialmente que a Itália havia se rendido à Segunda Guerra Mundial. O nono fato foi que em 1948 a Coreia do Norte ela é separada da Península das Coreias, ficando a parte do norte se aliando à União Soviética e a parte do sul, sendo a Coreia do Sul, se aliando aos Estados Unidos. Gente, isso aconteceu durante a época da Guerra Fria, aquele conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, foi nesse período que aconteceu a separação das Coreias. O décimo fato foi que em 1972, pela primeira vez, um brasileiro conquista o prêmio de Fórmula 1. O seu nome é Emerson Fittipaldi. E o 11º fato, que não é tão legal de se falar, é que acontece os ataques de 11 de setembro lá nos Estados Unidos. E esses ataques das Torres Gêmeas não afetaram somente a situação política, mas também a econômica do país. Também o emocional dos americanos, porque agora eles têm um trauma tão terrível com todos esses acordos políticos que a gente pode observar durante toda a história. O 12º fato foi que em 1902 nasce o presidente Juscelino Kubitschek, um dos presidentes mais importantes da história do Brasil, porque ele é o então presidente que cria Brasília. O 13º fato foi que em 1987, uma cápsula de césio, ela é retirada de um instituto de Goiânia de radiologia, de pesquisa, e ele é vendido para um ferro velho. E a gente só vai perceber a consequência dessa ação foi uma contaminação geral em outubro, que afetou quase toda a população. Então, gente, vamos ter cuidado com esses elementos químicos, Por favor. O 14º fato foi que em 1915 se tem o início da Primeira Guerra Mundial. O 15º fato foi que em 1943 Benedito Mussolini anuncia a criação do Partido Fascista Republicano. Se você não sabe o que é fascismo, gente, fascismo na Itália, um partido político. Sério. Venham me estudar. Vamos ler uns livros, vai. 16ª curiosidade de setembro é para os nossos amigos santistas, que foi no dia 16 de setembro que o Santos, ele conquista o bicampeonato mundial interclubes. O 10º fato de setembro foi que a nova-iorquina Vanessa Williams foi eleita a primeira Miss
América Negra, o que foi uma revolução para a época e também para toda aquela luta de resistência negra que a gente tanto conhece. Também, o 18º fato foi que em 1950 foi ao ar a TV Tupi, a primeira emissora de televisão brasileira, América Latina no geral, que foi um avanço muito importante para toda aquela tecnologia que estava sendo tão esperada por todos. O 19º fato foi que em 1991 foi descoberto nos Alpes austríacos um corpo de uma antiga civilização de 5.000 anos conservadas pelo gelo, o que foi um grande avanço para a arqueologia da época. Por quê? Foi descoberto que aquela civilização pode ser possivelmente alguns gigantes que tanto vemos nos nossos filmes do universo de Hollywood. O 20º fato foi que em 1519 ocorreu as primeiras explorações, ao redor do mundo, que foi pelo explorador francês Magellan. Isso, que ocorreu a primeira viagem ao redor do mundo, o que revolucionou toda a época da exploração. O 21º fato foi que em 1997 a seleção brasileira Sub-17 ganhou o primeiro título mundial inédito, depois de ter vencido a seleção de Gana no Campeonato Mundial no Egito. O 22º fato foi que em 1928 o médico britânico Alexander Fleming ele descobre a penicilina, o que revolucionou toda a medicina da então época. O 23º fato foi que em 1963 o presidente John Kennedy é morto, um fato muito importante da história da época, tanto dos Estados Unidos, tanto da história mundial. O 24º fato foi que em 1944 a primeira legião dos soldados brasileiros eles desembarcam na Itália, ajudando assim o grupo dos aliados na Segunda Guerra Mundial. O 25º fato foi que em 1955 nasce o navegador brasileiro Amir Klink, um grande navegador que atravessou o Oceano Atlântico em apenas 100 dias. Ele passou 100 dias velejando. Esse cara é um mito, né? Vamos concordar, né? Enfim, 26º fato foi que, em 1905, o nosso tão adorável louco da física quântica, o nosso Albert Einstein, ele lança a teoria da relatividade, o que revolucionou a então física que hoje nós conhecemos. Então, se você é um estudante de física, agradeça a Albert Einstein por isso, pela sua coragem de ter publicado o artigo dele. O 26º fato foi que em 1825 é inaugurada a primeira ferroviária pública, o que possibilitou uma grande tecnologia da época, porque não se tinha isso e foi inventada a primeira por mãos americanas. O 28º fato foi que em 1992 a Câmara dos Deputados aprova por 441 votos a abertura do processo de impeachment do então presidente Fernando Collor, sendo ele o primeiro presidente brasileiro a ser impeachmentado pelas mãos do povo. 29º fato foi que em 1547 nasce Miguel Cervantes, e ele é um grande escritor espanhol da literatura e autor do nosso querido e adorável clássico Dom Quixote. Sério, gente, leiam esse livro, muito bom, recomendo. E o nosso 30º fato de setembro foi que no dia 30 de setembro de 1915, em Nova York, ocorre a primeira transmissão de rádio, o que possibilitou para a tecnologia que hoje nós conhecemos e é uma das mais antigas. Bom, gente, esses foram 30 fatos de setembro. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, se inscrevam aqui no canal, porque vem muita coisa por aí. Então, um beijo e até mais, bacanas!